Eu sou ultra fã de western, de verdade, muito, muito, muito fã mesmo. Eu vi desde bem novo e tal. Meu avô gostava bastante, meu pai também. Então, eu passei minha vida inteira assistindo. Os Brutos Também Amam, Por um Punhado de Dólares, Era uma Vez no Oeste, Bom, Mal e Feio. Mais recentemente também, os faroeste do Tarantino, Django e Os Oito Odiados e tal. Então, é um subgênero do cinema que eu tô muito familiarizado. Além disso, eu li muita revista da Bonelli, do Tex e tal, um pouco de Zago. Red Dead Redemption 2 é o meu jogo de videogame favorito ever. Então eu tenho muita familiaridade com o assunto. E quando o Pipoca Nanquim anunciou que eles iam lançar a trilogia Gatilho do Pedro Mauro e Carlos Stefan, eu fiquei muito empolgado, porque eu sempre quis ler, só que eu nunca consegui pegar os volumes separados. Porque ou eles esgotavam, ou alguma coisa assim, whatever, eu nunca consegui pegar. E quando eu vi a capa disso aqui, foi amor à primeira vista, e eu peguei na pré-venda, e chegou aqui, eu já li tudo num dia só, numa tacada só, e é maravilhoso. Eu me orgulho de dizer que uma das melhores mídias de western que eu consumi na minha vida é feita por brasileiros e editada por brasileiros, porque essa edição aqui é a edição definitiva da trilogia Gatilho. Se você não tem, adquira. Ela é ultra completa e ela é maravilhosa, cara. Olha essa edição, olha o que os caras fizeram, mano. Não dá pra vocês sentirem aí, obviamente, porque é um vídeo, mas ela tem uma espécie de textura, tipo de envelope, eu não sei como chama, desculpa. E hoje eu vou falar um pouco do porquê eu acho Gatilho uma das melhores mídias de western ever, e eu vou indicar 3 filmes de faroeste que de certa forma tem alguma coisa a ver com Gatilho. Talvez a trilogia Gatilho não tenha tirado a inspiração deles, mas com certeza tem coisas a ver. Assim, quando eu tava lendo Gatilho, eu lembrei desses filmes em específico. São até umas coisas mais recentes, eu não quis voltar lá pra trás e falar que lembra o Bom, Mal e o Feio, que o cara parece o Clint Eastwood, porque isso aí é chovendo molhado. Esses são filmes western que acabaram inspirando uma geração inteira, então ter referências aqui é simplesmente natural. E são algumas indicações também que eu acho que vão interessar um público mais jovem, por exemplo, como a galera que assiste aqui e tal, que muitas vezes não tem paciência para ver filmes mais antigos, infelizmente. Então, escolhi algumas coisas mais recentes. Mas vamos lá para a trilogia Gatilho, escrito por Carlos Stefan e desenhado por Pedro Mauro. Isso aqui é um apanhado, uma homenagem a tudo que o western é, sobretudo os quadrinhos da Bonelli e os filmes antigos, como os que eu citei anteriormente. E eu vou te falar que isso aqui não fica devendo nada a todas essas mídias, sabe? A todos esses filmes clássicos, a todos os quadrinhos da Bonelli, principalmente por se tratar da mesma mídia. Porque além de trazer todas essas referências e todas essas homenagens, não referências, porque isso tá além de referência, Gatilho também conta uma história muito boa, que se interliga entre os 3 volumes originais da HQ, que são Gatilho, Legado e Redenção. Elas se passam em locais e épocas diferentes e seguem o mesmo personagem, que é esse pistoleiro sem nome. Como eu já falei antes, ele é baseado no Clint Eastwood, que nesses filmes também não tinha nome, né? Ele era conhecido como The Man With No Name. Gatilho faz um apanhado de clichês de western, sim, mas isso na real não é uma coisa ruim. Tem isso tudo aqui, tem o arco de vingança, tem o arco de redenção, como diz a última história, né, o título da última história. Temos os tiroteios, temos os duelos, temos assaltos a trem, roubo de diligências, tudo que vocês esperam encontrar em um western, vocês vão encontrar aqui. E mesmo o protagonista de Gatilho sendo um apanhado desses caras clássicos, né, sobretudo desses personagens do Clint Eastwood, ele é um cara que ele tem não uma personalidade própria, mas ele tem, primeiro, muito carisma, ele é um personagem extremamente carismático, é inevitável você acompanhar e se importar com ele. E ele tem desenvolvimento também, ele tem um background muito triste mesmo, quando a gente vê o passado dele. E ele tem uma motivação, ele é um anti-herói, só que ele diz, pelo menos, que faz tudo em nome da justiça. A gente vê durante o quadrinho alguns momentos em que isso não é verdade, mas faz parte, né? Eram outros tempos, eram tempos mais brutos. E a brutalidade sempre vence aqui. Eu acho bacana como, além de dar uma história pro protagonista, o Carlos Stefan e o Pedro Mauro, eles se preocuparam em entrelaçar as histórias. Como eu falei antes, é uma trilogia que acompanha o mesmo personagem e existem certas relações entre alguns personagens, alguns maiores, outros menores, que ficam muito ligadas entre essas histórias. Isso é bacana porque dá um senso de continuidade melhor e é muito mais agradável você ver uma história onde você já está habituado, sabe? Os autores podiam muito bem fazer com que cada revista seja uma história isolada, e de certa forma é,
mas elas são interligadas entre as outras histórias de modo que você tem que ler tudo desde o início. Então não vá pular para a última história achando que depois você vai voltar a entender tudo. Tem alguns momentos de roteiro aqui que eu acho geniais, alguns plot twists bem legais. O Carlos Stefan, ele sabe como criar um bom conflito de western, por exemplo. E tudo isso é embalado na arte maravilhosa do Pedro Mauro. A HQ tá colorida, tá, gente? Mas originalmente ela não era assim, ela era em preto e branco. E no final a gente tem uma história extra escrita e desenhada exclusivamente para essa edição, que é como as originais em preto e branco. E é maravilhosa, inclusive. Eu gosto muito de HQ preto e branco, cara. Muito mesmo. Eu acho lindo. As cores de gatilho estão maravilhosas. Eu não trocaria essas cores por nada, mas uma HQ em preto e branco também é bem bonita. Como se eu já não tivesse rasgado cedo o suficiente, a edição do Pipoca e Nanquim se consagra como uma edição definitiva de gatilho. E não só isso, eu arrisco dizer que isso aqui é a edição mais bonita que o Pipoca e Nanquim já lançou. E olha que eu tenho muita coisa deles, cara. Isso é discutível, é muito discutível. Eles lançaram muita coisa foda. O relatório de Brodeck, por exemplo, é lindo. E essa editora só vai se consagrando mais e mais como uma das melhores editoras do Brasil, não só de quadrinhos, cara. Eles são fodas em tudo que eles fazem, livros, quadrinhos. Se você gosta de western ou simplesmente de uma boa história, eu indico o Gatilho pra você, cara. Você não vai se arrepender. Tem um link aqui embaixo para você comprar, e lembrando que comprando por esse link você vai estar ajudando Viagens Literárias a crescer. Falado tudo sobre o quadrinho, vamos falar dos filmes. Na verdade, um deles é uma série. Lembrando que eu falei desse negócio dos personagens serem interligados e tal, de ter alguns lugares que se repetem durante toda a história de Gatilho. Durante a minha leitura eu lembrei muito de uma série da HBO que é Deadwood. Deadwood é uma série de western, obviamente. Se eu não me engano, ela é de 2003. Rolou 3 temporadas, aí ela foi cancelada e depois teve um filme pra fechar. Ela não foi cancelada por falta de qualidade, não mesmo, porque a qualidade é muito grande. Foi mais, eu acho, que por falta de audiência. A série era uma super produção, né? Tinha uma questão, toda a questão do design de produção, da recriação de época, e eu acho que ela acabou não se pagando. Mas tudo feito em Deadwood é foda, inclusive o filme é muito legal também. Ela é protagonizada pelo Timothy Olyphant e pelo Ian McShane, que são 2 atores excelentes. As pessoas tendem a não levar o Timothy Olyphant muito a sério, mas eu gosto bastante dele. Inclusive ele apareceu em Mandalorian na 2ª temporada. É uma série bem violenta, como você pode esperar da HBO, né? Com muita nudez também. E ela retrata muito bem um período que, como eu falei antes, quando eu tava falando do HQ, é muito bruto. As pessoas viviam realmente pela lei da pistola e Deadwood mostra isso muito bem. Fica aí a recomendação da série, que é excelente. Na 3ª parte de Gatilho Redenção, a gente tem toda uma história que se passa em uma parte com neve dos Estados Unidos, o que é algo muito clássico de história de western, você mudar dessa ambientação do deserto árido da quintura para o deserto frio. E um filme que faz isso muito bem, apesar dele se passar antes do período em que Gatilho se passa, é O Regresso. O Regresso é um filme dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, é o filme que deu o Oscar de melhor ator ao Leonardo DiCaprio, que tem uma atuação também sensacional do Tom Hardy como vilão da história. E o filme conta a história do Hugh Glass. Ele é esse cara que foi traído pelos companheiros dele depois de um ataque de urso, e ele tem que dar um jeito de voltar para onde eles estão, né, e se vingar. Eu não vou falar muito sobre o Regresso porque tem um vídeo sobre aqui no canal e eu vou deixar aqui no card ou aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada aí que você vai achar. Mas ele me lembrou muito Gatilho por conta dessa ambientação, né, de neve, por conta do desenvolvimento do personagem do Hugh Glass, que eu achei muito legal, achei muito parecido com o que eles tentam fazer, não, com o que eles fazem em Gatilho, com esse personagem aqui. Tem também a questão da vingança, da violência e tal, e tem também um arco muito legal que diz respeito aos nativos americanos, tanto no filme quanto em Gatilho. Vale muito a pena ler e ver o filme. Então, se você não viu o Regresso ainda, assiste, que é um filme muito bom. E por fim, o último filme é o meu western favorito de todos os tempos. Ele veio trazendo um lance bem revivalista numa época em que isso não era muito comum. Ele é dirigido e protagonizado pelo Clint Eastwood, e é óbvio que eu estou falando de Os Imperdoáveis.
Who's the fella owns this shithole? Os Imperdoáveis é excelente para você analisar como fã de western, porque ele muda muito do que a gente está acostumado a ver nessas histórias. A começar pelo protagonista. O Clint Eastwood, ele era já um ícone do cinema de faroeste. Ele tinha feito os Spaghetti Western com o Sergio Leone, e ele tinha toda essa fama de pistoleiro fodão e tal. O personagem dele, no caso, o Clint Eastwood, até onde eu sei, nunca foi um pistoleiro. Cara que na época era galã e tinha aqueles olhinhos apertados e tinha todas aquelas cenas de tiroteio que ele matava todo mundo rápido. Um cara fodão que tu não tem como mexer. E aqui nos Imperdoáveis ele interpreta um cara que já foi isso. Já foi um cara, um desgraçado que matou todo tipo de gente que anda e rasteja. E agora ele tá aposentado. Ele tinha uma esposa que faleceu e ele mora numa fazenda com os 2 filhos criando porcos. A situação financeira dele tá muito difícil e surge uma missão. Uma prostituta de uma cidade próxima teve o rosto retalhado por um cara e todas as outras se juntaram a grana que elas têm para pagar alguém para ir lá e se vingar desse cara. E ele resolve sair desse estágio de letargia dele para ir lá e fazer essa missão, né? Ganhar esses trocados para ajudar na fazenda dele. Só que não é tão fácil, porque como eu falei antes, ele estava aposentado, ele já não tá mais acostumado a pegar na pistola, ele já não sabe mais nem montar direito, ele tem que reaprender todas essas coisas para conseguir realizar a missão dele. E tem algo bem assim aqui em Gatilho que eu acho muito foda, cara. Foi uma referência bem clara pra mim, não sei se para as outras pessoas. Ele é um filme com atuações incríveis, não só do Clint Eastwood, que tá muito bem, mas a gente tem o Richard Harris, que vocês podem conhecer como o primeiro alvo Dumbledore, e tem uma atuação magnífica do Gene Hackman, que rendeu um Oscar pra ele de ator coadjuvante. Os Imperdoáveis é, pra mim, o melhor filme western já feito, vale muito a pena você assistir. Então esse foi meu vídeo sobre a trilogia Gatilho, essas foram minhas indicações, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem um link aqui embaixo pra comprar o gibi se você não tem ainda. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like e compartilha aí para quem você acha que vai gostar desse vídeo. Eu acho que é isso. Falou!